Os cientistas recebem com frequência cartas de pessoas que julgam ter feito alguma grande descoberta. Geralmente essas cartas afirmam que os prótons são marrons, ou então que a teoria da relatividade é um equívoco. Muitas vezes tentamos respondê-las, dizendo gentilmente que, apesar de tudo, influíram muito na ciência. Podemos, no entanto, inquirir sobre o que constituiria realmente uma grande descoberta científica. Que tipo de fenômeno despertaria a atenção dos cientistas? Vamos dar um exemplo. Existem certas constantes fundamentais na natureza. Existe, por exemplo, G, a constante universal da gravitação, igual a 6,7 vezes 10 a menos 8 dinas vezes centímetros ao quadrado por grama ao quadrado. Existe também a velocidade da luz, igual a 3 vezes 10 a décima centímetros por segundo. Existe a carga elétrica do elétron, a unidade fundamental de carga elétrica, 4,7 vezes 10 a menos 10 unidades eletrostáticas de carga. Essas e outras quantidades realmente definem a natureza do mundo. Se alguma dessas quantidades fosse diferente do que ela é, o mundo seria completamente diferente. Contudo, ainda não sabemos por que qualquer uma dessas quantidades possui seu valor próprio. Mas, de vez em quando, alguém descobre que duas constantes fundamentais, aparentemente sem relação uma com a outra, estão de fato relacionadas e que o tamanho de uma resulta do tamanho da outra. Sempre que isso acontece, dois campos da física antes não relacionados são reunidos numa mesma história. Isso é sempre uma grande descoberta. É sobre uma dessas descobertas que gostaria de lhes falar hoje. Nem todos os físicos são iguais. Muito poucos tiveram a visão de um Kepler ou a John Faraday. Poucos compartilharão o prêmio Nobel com Albert Einstein. Um número ainda menor merecerá a fama e o destino de Galileu. O universo nunca mais poderá ser visto com a mesma visão revolucionária de Copérnico. E jamais haverá outro Isaac Newton. Mas se a vida e a obra de todos os físicos notáveis fossem exibidas numa grande sala de exposições, logo iríamos perceber que todos têm algo em comum. Não importa onde ou quando viveram e trabalharam. Todos os físicos parecem igualmente fascinados com os mistérios da natureza. Consideremos, por exemplo, a misteriosa natureza da luz. A própria ideia de luz, especialmente a velocidade da luz, tem sido tão difícil de compreender quanto a inimaginável vastidão do universo. Em termos cósmicos, o Sol, uma estrela bastante comum, está relativamente próximo. Sua luz alcança a Terra em poucos minutos. Mas do espaço mais profundo, a luz viaja através de distâncias tão imensas que sua trajetória não é medida em minutos ou horas, mas em anos-luz. A partir da Terra, a estrela mais próxima depois do Sol está a uma distância de 4 anos-luz. Isso significa que, deslocando-se a 300 mil quilômetros por segundo, a luz proveniente dessa estrela leva 4 anos para chegar à Terra. Durante muito tempo, aqui na Terra, o mais difícil em relação à velocidade da luz era encontrar uma maneira precisa de medi-la. De fato, durante muito tempo, a velocidade da luz foi algo além da nossa compreensão. Imaginava-se que a luz fosse um fenômeno que se deslocasse instantaneamente, da fonte até o observador. Mas algumas pessoas começaram a suspeitar que isso podia ocorrer
de outra maneira. Em 1675, Olaus Rømer, um astrônomo dinamarquês do Observatório Real de Paris, observou um aparente atraso nos eclipses dos satélites de Júpiter e utilizou esses dados para calcular a velocidade da luz. Em 1849, Armand Fizeau utilizou uma roda giratória para medir a velocidade da luz. Essas medições foram feitas tanto no ar como na água. Em 1850, outro físico francês, Jean Foucault, fez mais ou menos a mesma coisa. Foucault, o inventor do giroscópio, mediu a velocidade da luz com um espelho giratório. Essas experiências foram bastante avançadas para a época. De fato, ninguém conseguiu resultados melhores até a década de 20, 1926 para sermos exatos. Nesse ano, o professor Albert A. Michelson mediu com precisão o tempo necessário para a luz percorrer a distância entre dois picos em Los Angeles, o Monte Wilson e o Monte San Antonio. Os dois picos estão separados por uma distância de 30 quilômetros. Demoraria quase 1 sobre 10 mil segundos para a luz percorrer a distância entre eles. Esse intervalo de tempo era suficientemente grande para Michelson conseguir medi-lo com precisão. 30 quilômetros, cerca de 1 sobre 10 mil segundos. Esses foram os dados utilizados por Michelson para medir a velocidade da luz. Segundo ele, a velocidade da luz é igual a 299.796 quilômetros por segundo. De forma não tão exata, isso significa 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Por que teria a velocidade da luz esse valor específico? E por que ela constitui uma constante fundamental da natureza? Ninguém sabe ao certo. Os cientistas já conseguiram melhorar o método de uma constante fundamental que determina a escala de tudo no universo. A velocidade da luz é uma dessas constantes fundamentais. A constante da lei da gravitação de Newton é outra. Só por esse fato, Newton talvez pudesse ter vivido como o maior cientista da Inglaterra. Mas no âmbito da experiência científica, Newton não se igualou a Harry Cavendish, o inglês que mediu a constante da gravitação universal. No processo, Cavendish não só obteve o tamanho do então crescente Império Britânico, mas na verdade ele pesou todo o planeta. Sob qualquer ponto de vista, pesar o mundo é um feito notável. Embora nem todos os cientistas sejam tão ambiciosos quanto Cavendish, quase nenhum é tão modesto. Cavendish não publicou seu trabalho em vida. De qualquer maneira, escondendo o seu trabalho, como Cavendish, ou exibindo para o mundo, como Galileu Galilei, todos os grandes físicos parecem manter livros de anotações. E todos esses livros de anotações, não importa o seu tema ou o estilo da eventual publicação, parecem constituir jornadas ao mundo da experimentação. O trabalho num laboratório de pesquisas pode parecer monótono, e às vezes é exatamente isso. Contudo, é aqui que a física do universo se desenrola de forma sistemática. Sob esse ponto de vista, um laboratório comum pode ser visto como um lugar mágico, cortando o espaço quase com a velocidade que nos é possível imaginar. Que outra coisa é mais mágica que a luz? Mais poderosa do que a força da eletricidade. Mais penetrante do que a influência da gravidade. Eletricidade e gravidade.
Quando os físicos compreendem essas duas forças, eles chegam mais próximos da escala e da estrutura do universo. Mas para concluir a jornada, eles precisam fazer uma conexão com outra força, o fenômeno do magnetismo. O magnetismo difere da gravidade e da eletricidade de uma maneira sutil. Gravidade, uma força que age entre massas, sempre atrai. A eletricidade, agindo entre cargas diferentes, também atrai. Agindo entre cargas semelhantes, irá repelir. O magnetismo, agindo entre polos magnéticos diferentes, também atrai. Entre polos magnéticos semelhantes, repele. A diferença sutil entre o magnetismo e as outras forças é que os polos magnéticos nunca estão sozinhos. Estão sempre em pares. São iguais e opostos. Apesar de suas diferenças, a gravidade e a eletricidade obedecem às leis de força semelhantes, mesmo ocorrendo com o magnetismo. Eletricidade e magnetismo. A conexão entre essas forças foi feita no campo da física. A descoberta da conexão entre eletricidade e magnetismo foi feita em 1820 por Hans Christian Ørsted. Segundo a lenda, Ørsted fez sua descoberta durante uma palestra e uma demonstração, por acaso. Mas algumas pessoas não acreditam que descobertas científicas possam ocorrer por acaso. Por isso, existe outra teoria. Segundo essa outra teoria, a descoberta ocorreu deliberadamente durante a palestra, para que ninguém pudesse pensar que ela havia ocorrido por acidente. De qualquer maneira, gostaria de lhes mostrar como deve ter sido essa demonstração. Para lhes mostrar, montamos um equipamento semelhante ao utilizado por Ørsted. Agora usemos a nossa imaginação. Estamos em 1820 em Copenhague. É noite e teremos uma palestra pública de gala com demonstração. Vocês são a nata da sociedade de Copenhague, com vestidos de noite e casacas. Eu sou Hans Christian Ørsted, um pensador brilhante, mas desajeitado e muito míope. Acho que a reconstituição não é muito realista, pois eu não sou míope. Mas usaremos a nossa imaginação e faremos o melhor que pudermos. 20 anos antes, em 1800, Alessandro Volta inventara a bateria elétrica, ou pilha voltaica. Pela primeira vez, havia uma fonte segura de corrente elétrica. Temos aqui uma pilha voltaica original, fabricada sob encomenda pela Sears Roebuck. Ørsted sabia que as correntes elétricas produzem coisas engraçadas. Dissociações químicas, um arame conduzindo uma corrente elétrica transformava a eletricidade em calor, e etc. Ele tinha absoluta certeza que sua corrente elétrica também se transformaria em magnetismo. Ele passou uma corrente elétrica através de um fio elétrico, alinhando o fio de maneira que ficasse perpendicular à agulha de uma bússola. Quando a corrente passasse pelo fio, esse se tornaria um ímã. Isso ficaria constatado porque a agulha do ímã ficaria paralela ao fio. Eu preciso de um assistente para essa experiência. Preciso de uma voluntária. Poderia ser meu assistente? Você aciona o interruptor. Puxa em sua direção quando eu disser. Muito bem. Quando se aciona o interruptor, uma corrente elétrica percorre esse fio. Esse fio se transforma em um ímã. A agulha ficará paralela ao fio. Muito bem. Vamos observar a agulha. Quando ela se deslocar, verão a conexão entre eletricidade e magnetismo revelada pela primeira vez. Essa será uma grande descoberta do século XIX. Está pronta? Quando eu disser 3, puxa o interruptor. 1, 2, 3. Nada, absolutamente nada aconteceu.
Ørsted está decepcionado. Ele torce o fio para puxar o ímã nessa direção. Não adianta, o ímã não sai do lugar. Ele pede que o assistente abra o interruptor e anuncia que a experiência foi um fracasso. O público começa a deixar a sala. Seu assistente, muito vivo, percebe que a bateria ainda não estava descarregada completamente. Naquela época, não se desperdiçava o que restava da carga elétrica de uma bateria. Ørsted ainda podia fazer outra experiência. Foi então que ele decidiu fazer uma coisa que não tinha o menor sentido. Colocou o fio paralelo à agulha do ímã. Isso não fazia nenhum sentido. Se o fio está paralelo à agulha e se transforma no ímã, a agulha já está alinhada com o fio. Ela não irá se mover. Mas ele decide experimentar. Segura o fio paralelo à agulha e pede ao assistente para ligar o interruptor. Pronto, 1, 2, 3. A agulha do ímã se movimenta. Ørsted descobrira o eletromagnetismo. Bem, agora pode abrir o interruptor. Obrigado pela ajuda. Ørsted obteve um resultado surpreendente em virtude da maneira pela qual opera o campo magnético de uma corrente elétrica. Se isso é um fio que conduz uma corrente elétrica como aquele... Será que isso realmente aconteceu assim? Ninguém sabe com certeza. O que o público viu, ou o público deixou de ver. Através dos anos foram registrados os mais diversos relatos desse incidente. O fato é que a descoberta de Ørsted foi um golpe de gênio. Uma descoberta que eletrizou as mais refinadas mentes científicas do século XIX e que originou um trabalho intelectual que durou 50 anos. Mas por quê? Uma bateria, uma bússola e um pequeno pedaço de fio. É óbvio que não foi uma questão de equipamento, e sim do conceito fundamental por trás da experiência. Um conceito tão poderoso que, ao ser finalmente compreendido, teve o poder de relacionar a eletricidade comum às mais extraordinárias luzes do universo, as estrelas. As estrelas estão ligadas umas às outras pela lei da força gravitacional. Para determinar a constante gravitacional e pesar o mundo nesse processo, Henry Cavendish medira a força entre duas massas conhecidas. O resultado da medição é o valor de G em unidades que resultam diretamente da equação da lei da força. 6,7 vezes 10 a menos 11 newtons vezes metro ao quadrado por quilograma ao quadrado. Um tipo semelhante de medição pode ser usado para determinar a constante elétrica. Aqui, um gerador eletrostático é utilizado para introduzir cargas elétricas positivas e negativas em duas placas paralelas de metal, até que a força de atração entre elas supere a da gravidade. Da força entre as placas, podemos deduzir a força entre as cargas. Mais uma vez, a medição da força revela a constante na equação de força. As unidades da constante provêm diretamente da equação da força. A constante é igual a 9 vezes 10 a nona newtons vezes metro ao quadrado por coulomb ao quadrado. Assim, o processo de medição de constantes e obtenção de leis da força não constitui mistério. Outra força, a força do magnetismo, outra medida. Outra constante com unidades da lei de força. 3 leis, 3 constantes. Mesmo assim, o ponto alto da grande descoberta de Ørsted é que o magnetismo e a eletricidade não estão separados. A constante magnética deve ser encontrada na força entre as correntes elétricas.
Quando a corrente elétrica flui através de barras de metal, a força magnética entre elas é suficiente para atraí-las. Aqui não existem polos magnéticos. A força é proporcional às duas correntes medidas em amperes ou coulombs por segundo. E os comprimentos das duas barras em metros. O resultado da medição da constante magnética é 1 vezes 10 a menos 7 newtons vezes segundos ao quadrado por coulomb ao quadrado. A importância dessas constantes foi compreendida por muitos cientistas no século XIX. Mas apenas James Clerk Maxwell, 50 anos após a descoberta de Oersted, finalmente compreendeu seu significado. A força elétrica e a força magnética não são forças fundamentais independentes na natureza. Estão relacionadas uma com a outra. Portanto, as constantes também devem estar de alguma forma relacionadas. Mas como? A razão K, índice E dividido por K, índice M, deve ter unidade dimensional metros ao quadrado por segundos ao quadrado. Em outras palavras, o quadrado de uma velocidade. Mas que velocidade? Seu quadrado é 9 vezes 10 a 16 metros ao quadrado por segundos ao quadrado. Dividindo-se a constante elétrica pela constante magnética, obtemos um resultado que é a velocidade da luz. Maxwell comparou duas medidas que parecem não ter nada a ver com a luz, mas escondida nas forças da eletricidade e do magnetismo, ele encontrou a velocidade da luz. Essa descoberta inspiraria Maxwell a desenvolver uma teoria combinada que unificou os conceitos de eletricidade, magnetismo e luz. Sem a descoberta de Maxwell, as percepções do mundo seriam incrivelmente diferentes. E o mesmo aconteceria com as do universo. Ouvi um amigo meu, um homem muito ilustre, defender com eloquência a pesquisa científica pura. Para ele, a pesquisa pura, em oposição à pesquisa aplicada, tem certas finalidades. Dizia ele que a grande descoberta de James Clerk Maxwell conduziu direta e imediatamente à invenção do rádio, da televisão e a toda a revolução nas comunicações a longa distância que temos testemunhado. Tudo isso aconteceu não porque Maxwell estivesse tentando descobrir uma maneira de se comunicar melhor, mas porque ele estava mexendo com a natureza fundamental da eletricidade e do magnetismo. Se Maxwell desejasse descobrir alguma coisa sobre como melhorar a comunicação a longas distâncias, ele não teria feito experiências com eletricidade e magnetismo, mas sim feito experiências com megafones e estações repetidoras. Esse é um argumento engenhoso e correto. Quando analisamos a história, ela às vezes nos revela algumas surpresas. Pois a primeira grande revolução mundial nas comunicações a longa distância ocorreu quando Maxwell era jovem. Ele era muito interessado nas comunicações a longa distância. O telégrafo foi inventado em 1838. Por volta de 1850, o mundo embarcara numa grande aventura tecnológica comparável à nossa ida à Lua. A colocação de um cabo telegráfico no Oceano Atlântico que reduziria o tempo de comunicação entre Nova York e Londres de várias semanas a uma fração de segundo. Um navio desenrolou o cabo no Oceano Atlântico. No meio do oceano, o fio rompeu-se. Estava tudo acabado. O jovem James Clerk Maxwell celebrizou a ocasião escrevendo um pequeno verso sobre o assunto, que vou lhes recitar. O refrão era: sob o mar, sob o mar. Como cientista, Maxwell não ia ficar escrevendo aquilo repetidamente. Ele fez uma anotação algébrica. Ele escreveu U para sob o mar e 2U para sob o mar, sob o mar.
Sob o mar, nenhum sinalzinho está chegando a mim. Sob o mar, sob o mar. Alguma coisa certamente saiu errada. Qual foi a causa, ninguém diz. Mas alguma coisa quebrou o cabo telegráfico. Ou então não estavam puxando com muita força. Sob o mar. Sob o mar. Tantos quilômetros de comprimento. Como podem ter estragado um material tão durável? Uma linha de arame, elástica e resistente. Tão forte na água salgada. Sob o mar. Sob o mar. Haverá muitos fios dentro de pouco tempo. Vão desenrolar um novo cabo e tentar novamente. E decidir nosso comércio de algodão e trigo com uma linha que jamais vai dar problema.